Sabe aquela sensação de que o futebol de elite está cada vez mais acelerado? Mais exigente? Pois é. Mas será que isso é só uma impressão nossa de quem assiste ou é um fato comprovado? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, mergulhando em uma década de dados da Premier League para entender o que está acontecendo com o físico dos jogadores. Quem acompanha o futebol hoje em dia com certeza sente isso. O jogo parece ter outra rotação. É mais veloz, a disputa é mais dura, a intensidade está lá no teto. Os jogadores parecem voar em campo. A questão é, os números confirmam essa percepção? E essa é a grande pergunta que a gente vai responder aqui. Com base no estudo bem completo, a gente vai usar dados concretos, preto no branco, para separar o que é fato do que é só impressão. Então vamos lá. A resposta é bem clara. A sensação de um jogo mais rápido não é imaginação, não. É um fato, e um fato comprovado por dados de 10 temporadas. Os números mostram uma aceleração que, olha, não dá para negar. Mas antes da gente olhar os gráficos, é super importante entender um termo: corrida de alta intensidade. O que é isso? Basicamente, estamos falando daquelas ações mais explosivas, sabe? Os piques, as arrancadas que decidem uma partida. É isso que os cientistas do esporte mediram. E aqui está a prova. Cada um desses painéis mostra uma métrica diferente de corrida. Distância total, sprints e por aí vai. Aquela linha azul no meio de cada um deles é a média da temporada. Agora, reparem bem, da esquerda para a direita, ao longo da década, essa linha só sobe. Em todos os gráficos. A conclusão é uma só. Os jogadores estão correndo mais e de forma mais intensa a cada ano que passa. Agora, se concentra nesse número: 40%. Essa é, talvez, a estatística mais impressionante de todas. É o aumento na distância total de sprint por jogo desde a temporada 2015-16. É um salto gigantesco que muda completamente a dinâmica do esporte. E esse é o ponto fundamental. Não se trata só de correr mais quilômetros. A própria natureza do esforço físico mudou. O futebol hoje em dia é muito mais explosivo, cheio daqueles picos de esforço curtos, mas muito, muito mais intensos e frequentes. E estes gráficos aqui confirmam isso, a maior intensidade. Eles pegam os dados e analisam minuto a minuto. E, de novo, a tendência de subida em cada painel mostra que os jogadores estão encaixando mais sprints, mais corridas de alta velocidade, dentro do mesmo período. Ou seja, a intensidade do jogo, a cada minuto, simplesmente disparou. Tá, mas a pergunta que fica é: por quê? O que está causando essa mudança tão drástica? Vamos entender agora as duas principais forças por trás desse aumento absurdo nas demandas físicas. Basicamente, a gente pode resumir em dois grandes fatores. Primeiro, os jogos em si estão ficando mais longos. E segundo, o calendário de competições está cada vez mais apertado, mais congestionado, com mais e mais jogos sendo disputados. Essa tabela aqui é muito reveladora. Ela mostra na prática o impacto daquelas novas regras de acréscimo. A duração média de um jogo pulou de uns 96 minutos para mais de 101. Pode não parecer muito, mas se a gente fizer as contas, isso dá quase 2 jogos extras por time no fim da temporada, só de tempo adicionado. É coisa pra caramba. E não é só o jogo que está mais longo. O calendário global está cada vez mais cheio. Esse gráfico mostra o total de minutos jogados. As barras amarelas e vermelhas são as competições de Copa e os jogos de seleção. Olha só como essas fatias vão crescendo com o passar dos anos. Elas vão se somando à carga da liga e exigindo cada vez mais dos jogadores. Mas é aqui que o estudo traz talvez a sua descoberta mais forte. Esse aumento todo na demanda, ele não é distribuído de forma igual para todo mundo. Tem um grupo específico de jogadores que está sentindo esse impacto de uma forma bem desproporcional. Então, quem é que está realmente pagando a conta desse calendário implacável? A resposta está na diferença gritante entre um jogador médio e um jogador de elite. E para a gente entender essa diferença, precisamos definir o que o estudo chama de minutos congestionados. Pensa assim: é quando um jogador entra em campo para sua terceira partida em apenas 8 dias. É essa métrica que os pesquisadores usaram para medir o nível de congestionamento extremo. E aqui está a prova definitiva. Olhem bem para esses dois gráficos. O da esquerda mostra os minutos jogados por todos os jogadores da liga. O da direita, apenas os jogadores dos 6 principais clubes. Aquela fatia vermelha em cada barra são os minutos congestionados. Lembra? Jogos disputados sob extremo cansaço. A diferença é um abismo, é chocante. Para os jogadores de elite, a proporção desses minutos de altíssimo risco é imensamente maior.
É quase como se eles estivessem jogando um esporte diferente do resto da liga. E essa citação do chefe do sindicato dos jogadores, o Maeta Mulango, dá uma voz humana para esses dados todos. Ele confirma exatamente o que os números estão gritando. Os limites dos jogadores estão sendo empurrados ao máximo o tempo todo, sem descanso. E tudo isso nos leva a uma conclusão bem lógica. Com todas essas demandas aumentando sem parar, será que a gente não está chegando perto de um ponto de ruptura? Vamos juntar tudo o que a gente viu e pensar um pouco nas consequências. Resumindo a ópera, a distância de sprint subiu 40%. Os culpados? Partidas mais longas e um calendário global superlotado. Os jogadores de elite são os que mais sofrem com esse congestionamento. E claro, tudo isso tem um impacto direto na saúde, na carreira e na performance dos atletas. Mas os pesquisadores não apontam só o problema. Eles também sugerem caminhos. Eles recomendam um monitoramento muito mais rigoroso da saúde dos jogadores, melhores estratégias de recuperação e, claro, um uso mais inteligente da rotação do elenco para proteger os atletas. E no final, a questão que fica é sobre sustentabilidade. Os dados não mentem. O futebol de elite nunca exigiu tanto dos seus atletas. A pergunta que fica no ar é: por quanto tempo mais o corpo humano consegue aguentar essa escalada antes que o sistema simplesmente não aguente mais?